Era uma vez, numa época muito distante, num lugar muito distante, uma união improvável. A história que contaremos hoje é a fantástica saga amazônica que transcorre todos os dias nos mais longínquos e distintos caminhos desse grande e mágico universo. Duas almas que se encontram para viver em busca da sabedoria. O amor transformando vidas nesse improvável encontro entre a emoção imaginativa sem limites de Enos e a razão pragmática, edificante, lógica e sólida de Lusanira. Esta é a história de Enos e Lusanira, cujo encontro fez nascer uma parceria de amor transcendente que fez de sua jornada a força capaz de mover mundos distintos de duas almas, cuja trajetória seguiram inicialmente diferentes caminhos e depois, juntos, transformando sonhos em realidade, desbravando caminhos muitas vezes hostis e construindo vidas por onde passaram, semeando a fé, a sabedoria e a união. Escrevendo sua história em 2 estados nesta linda e memorável saga amazônica. Eu sou Enos Eduardo Lins de Paula, neto de Enos Eduardo Lins e de Lusanira Regina Brandão, e falarei um pouco sobre os dois individualmente e sobre a história conjunta de meus avós. Algumas partes da história que conheço são de tradição oral, que escutei da minha família, e outras, em razão de ter recebido o nome dele em homenagem, fui buscar em pesquisas na internet. Meu avô nasceu em 1910, na Paraíba, e seus pais tiveram uma ideia familiar de criar uma tradição que todos os filhos dos pais do meu avô tiveram os seus nomes iniciados com a letra E. Meu avô manteve essa tradição, de modo que eu sou filho de Eneida, que é irmã de Eudésia, de Enilda e de Eric. Eu sou irmão da Evelyn, que é mãe da Esther, e pai do Henrico, e futuramente pai do Emílio. Essa tradição familiar, então, construída por aquele casal na Paraíba, vem sendo, com algumas variações, mantida na família. O professor Enos Eduardo Lins foi o grande mestre de Porto Velho, merecedor de todas as honras que lhe fizeram os rondonienses. Negro, culto, dono de um corpanzil que impunha sua presença e ensejava respeito. Homem que sempre sabia o que dizia. Dr. Hamilton Gondim, que assim o descreve, remete grande parte da vasta cultura daquele jornalista e educador ao tempo dedicado aos mais variados estudos quando esteve preso por questões políticas, em Fernando de Noronha. Há uma rua dedicada à sua homenagem, assim como menção honrosa pela Academia de Letras de Rondônia, em reconhecimento à sua enorme contribuição para o desenvolvimento daquele estado. Meu avô foi ao Rio de Janeiro para ser militar. Já era governo Vargas a partir de 1930 e ditadura Vargas a partir de 1937. E nesse interregno ele
foi um militar revolucionário, no sentido de que pretendia derrubar o governo Vargas. Nessas tentativas foi condenado pelo então Tribunal de Segurança Nacional. Lembro de encontrar jornais daquela época com notícias da condenação. Por minha mãe, escutei que ficou 2 anos foragido a partir dessa condenação, o que teria sido muito importante para que ele não fosse morto. Então, capturado depois desses 2 anos foragido, ele foi levado como preso político para Fernando de Noronha. E também de tradição familiar, se diz que aquela prisão política em Fernando de Noronha, basicamente os presos políticos eram deixados na ilha para viverem sozinhos, foi uma espécie de universidade comunitária em que uns presos ensinavam aos outros, e do que eu entendi que muito do conhecimento, especialmente da busca pelo conhecimento que meu avô tinha como íncito, né, em si mesmo, adveio daquele período de prisão em Fernando de Noronha. Depois de Fernando de Noronha, ele vai para Manaus e depois vai para Rondônia. E sempre foi uma espécie de vazio narrativo, de confusões entre a história que pesquisei e a história familiar. Mas o que eu encontrei importante nas pesquisas foi que na década de 50, aqui em Manaus, ele foi diretor de redação do jornal A Crítica. Acredito que uma dissertação de mestrado de jornalismo produzida aqui em Manaus, que relata a história desse jornal. Conta que a sede da redação do jornal era na Eduardo Ribeiro, e naquela época o diretor era Eduardo Lins. Em 19 de abril de 1949, quando Manaus vivia os reflexos da Segunda Guerra Mundial em cenário econômico desanimador, é fundado na contramão da crise o jornal A Crítica, pelo jornalista Humberto Calderaro Filho e sua cônjuge Rita de Araújo Calderaro. Funcionou inicialmente em um prélo da Arquidiocese de Manaus, a Avente Eduardo Ribeiro, tendo como diretor e chefe de redação o professor Enos Eduardo Lins. Minha avó, no início do relacionamento da minha avó Luzanira com meu avô Enos, Luzanira que nasceu em Manaus e foi depois a Porto Velho, ela já em Porto Velho tinha admiração pelo professor Enos pelos artigos que ele escrevia em jornal. E eu sempre achei muito confuso como que ela conhecia os artigos dele em jornal, se ela era de Manaus e eles se encontraram em Porto Velho só. Então, com essa descoberta sobre a redação do jornal A Crítica, que meio que pude esclarecer esse ponto de que não, ele então escrevia jornais em Manaus e foi depois a Porto Velho e retorna a Manaus com a família, já com as filhas nascidas e criadas, né? Na década de 50, antes do nascimento da minha mãe, que nasce em 54, minha tia acredita que nasceu em 52. No Rio de Janeiro, ele teve um casamento anterior, que teve o nascimento de 2 filhas, acredito. Não tive contato com essa parte da família ainda, não tive a chance de conhecer. Minha avó Luzanira nasceu em 1925, aqui em Manaus, no estado do Amazonas, na Terra Nova. Formou-se no curso que chamava Normal Superior, né, curso de formação de professores do ensino básico. Eu acredito que ainda existe esse curso. E foi, por vontade própria, de Manaus a Porto Velho, no então território federal do Guaporé, ainda não era um estado da federação, lá no território do Guaporé, em Porto Velho, numa espécie de desbravamento mesmo, de ir para um lugar onde seria mais útil, onde suas atividades poderiam, de fato, realizar transformação na vida daquelas pessoas, onde ela poderia realizar maiores transformações sociais. Luzanira é a filha mais velha do casal Anísio Brandão e Francisca de Sales. Nascida em Terra Nova, morou em Manaus com a família, no bairro de Educandos. Estudou em regime de internato na Escola Francisco de Assis, transferindo-se mais tarde para a formação do magistério, o curso de normalista.
Como voluntária, apoiou as forças expedicionárias brasileiras no programa de abastecimento aos chamados Soldados da Borracha durante o esforço de guerra. Após prestar concurso público para atuar como professora normal no território federal do Guaporé, o atual estado de Rondônia, para onde se transferiu em 1951, manteve-se como professora ao mesmo tempo em que ajudava o pai, administrativamente provisionando os recursos de negócios da família na ilha de Terra Nova, pois sua mãe sofria de graves problemas de saúde. Em Porto Velho, conheceu e desposou Enos Eduardo Lins, professor e jornalista com quem teve 3 filhas naquela cidade: Eudésia, Eneida e Enilda. Foram figuras ativas na sociedade rondoniense até a década de 1970, quando, para garantir uma educação superior às filhas, mudaram para Manaus. Lá em Porto Velho, portanto, é que inicia esse relacionamento da minha avó Luzanira com meu avô Enos, e encontrei na casa de minha avó no Iranduba uma certidão de casamento da Bolívia. Eu devia ter uns 10, 12 anos de idade e achei muito esquisito aquele documento. Como assim? Ninguém nunca me falou sobre isso. Então, minha mãe me explicou que, em razão de meu avô já ter sido anteriormente casado, não existia divórcio naquela época. Então, eles precisaram realizar o casamento em outro país. De tradição familiar, tem-se bastante essa ideia de construção do relacionamento entre os dois professores. Meu avô não passou por nenhuma formação acadêmica expressa, né? Ele era basicamente um autodidata, não conseguiu ou não buscou, porque provavelmente naquela sociedade não conseguiria diplomas acadêmicos, mas era um cara letrado, autoletrado no seu conhecimento buscado individualmente. Um autodidata por excelência. Se diz que sabia com fluência 11 ou 12 idiomas, é tradição familiar, uma história em que ele contava na época da ditadura militar, da repressão. Ele estava escutando pessoas estrangeiras comunicando-se em outro idioma, num ônibus, e as pessoas, para não serem entendidas, ficavam trocando de idioma o tempo todo. Aparentemente são 3 ou 4 idiomas. Iniciaram no inglês, passaram para o alemão e foram ao hebraico e chegaram no russo. E a piada é que meu avô interpela-os para dizer: é melhor escolher outro, porque esse eu também sei. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha apenas 9 anos, mas foi 9 anos assim, com muito aprendizado. Meu pai tinha um dom de ensinar, passar o seu conhecimento para as pessoas de uma maneira tão natural, tão bonita e às vezes inexplicável, que só quem viveu sabe. Coisas que ele me ensinou simples assim, por exemplo, de ensinar a hora em relógio, de ponteiro, só me ensinou uma vez. Eu não sei se é mérito meu também, mas eu vi meu pai fazendo oração na cabeça das pessoas que tinham dor de cabeça, tratando pessoas especiais, excepcionais, né? Eu aprendi muita coisa, principalmente em relação ao sítio, que a gente trabalha lá, a parte de criação, de plantação, criação de porcos, de pato, galinha, como cuidar, como fazer, tempo de produção, essas coisas, de plantação. Por exemplo, um plantio de maxixe. Eu aprendi com o papai que, olha que eu tinha 9 anos, que cada pé de maxixe dá 1 quilo de maxixe por semana, esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que eu ia aprender muito, eu ia saber muito mais se o papai tivesse vivido mais tempo, eu tivesse vivido com ele mais tempo. Mas as minhas irmãs, Enilda, Eudésia, Eneida, graças a Deus elas conseguiram, e elas conseguiram absorver muita coisa do papai, né? E a mamãe foi guerreira, guerreira, até um ano atrás, né, um pouco mais. Morreu, faleceu com 96 anos, 97 anos. E a educação que eu aprendi, a questão de respeito, de ser honesto 100%, ser franco. Às vezes a minha franqueza às vezes machuca, porque às vezes falar a verdade, assim, as pessoas às vezes não entendem no momento, mas com o tempo elas absorvem, né?
Eu aprendi muito com a minha irmã Nilda também, isso. Bom, eu aprendi muito. Eu praticamente fui criado por mulher, né? Pela minha mãe, pela Eudésia, pela Neida, pela Nilda. E eu aprendi muito com essas mulheres, né? E o que eu vivi e vivo até hoje, a questão de amor, de carinho, de proteção. Eu sou mais novo, né? Mas sempre tiveram cuidado comigo. E eu só tenho a agradecer, né? Tudo que eu aprendi, que eu aprendo ainda hoje, até hoje ainda aprendo sim. Com elas tenho o maior respeito por todas. Às vezes a gente tem como todo irmão, tem umas discordâncias, mas faz parte, né, da vida. Então, em relação ao papai, só tenho elogios. E a mamãe também é admirada, principalmente no município de Iranduba, quando a gente anda. Quem trabalhou no sítio conheceu ela, fala da bondade, do jeito dela, ela é firme, mas era justa. Então, exemplo de empatia, sabe? Boa mãe, boa avó. Não tenho que falar da mamãe assim, nem do papai. Então, só agradeço a Deus. Então é isso. Eu, pessoalmente, não conheci meu avô. Recebi esse nome em homenagem a ele, mas nasci em 1989 e ele morreu pouco antes. E como recebi esse nome em homenagem, portanto, tive essa preocupação em buscar conhecimento sobre quem era essa pessoa a quem foi atribuído como homenagem. Fui ao Rio de Janeiro, curiosamente, lá formei, e lá no Rio de Janeiro realizei parte dessas pesquisas, e uma parte curiosa é que meu avô foi da Paraíba ao Rio de Janeiro, e quando pesquisava notícias dos jornais, por exemplo, ele era diretor, secretário da Associação dos Sargentos do Exército, da Infantaria, que ficava em São Cristóvão. Eu lembro muito da curiosidade de ficar pesquisando sobre a vida do meu avô no Rio de Janeiro, e eu estando no Rio de Janeiro, e era um sentimento de... Tinha outro Enes Eduardo aqui nessa cidade, quais os bairros que ele frequentava. Estamos no mesmo lugar. Eu morava em Vila Isabel, que era basicamente do lado de São Cristóvão. Meu avô trabalhava a 1 quilômetro de onde eu estou agora, 50, 60 anos atrás, mais, né? Minha mãe atualmente tem 70 anos, então há uns 90 anos. Bem, como eu tive uma formação em Direito, né, uma das áreas das ciências humanas, tive também muita preocupação em qual era o entendimento. Soube desde sempre que ele era um revolucionário, mas não se contava abertamente dentro de casa. Revolucionário pelo quê? Por quais causas? E não se contava, e eu fui meio que entender depois, que aquele tempo ele teve uma guinada muito forte, de modo que nessa fase da vida dele, a palavra revolucionário, acredito que seja o que melhor o caracteriza. De início, por quê? Durante o governo Getúlio Vargas, ele foi condenado e ficou foragido e posteriormente foi preso numa tentativa de derrubar Getúlio Vargas, juntando-se com um grupo integralista. Tinha um movimento de direita, extrema-direita, nacionalista. E eu lembro de ficar muito confuso com aquela informação, especialmente porque não se encaixava muito no perfil de pessoa intelectual e humanista que eu conheci da tradição oral. E essa confusão de um revolucionário integralista, de que tentava derrubar a ditadura Vargas pela direita, depois é contraposta com uma informação que eu também descobri em uma dissertação de mestrado, acredito que de curso de História, de algum estado do Nordeste, talvez seja propriamente Pernambuco. Narra-se a trajetória dos presos políticos da era Vargas e o fundamento, caráter especialmente anticomunista daquelas prisões. E quando passa a tratar sobre meu avô, essa dissertação narra a história de que eram oferecidas para aqueles presos políticos oferecida a liberdade desde que assinassem um documento recusando-se ao comunismo, renunciando ao comunismo e à sua doutrina dogmática. E meu avô se recusa, então, a assinar esse documento. Nesse período da vida, o seu ímpeto caracteriza especialmente como um revolucionário. Visto que vivia sob uma ditadura, não há dúvida de que Getúlio Vargas tomou o poder com um golpe em 1930 e depois aperfeiçoou
o golpe com uma ditadura em 1937. Sobre isso não existe questionamento. Meu avô, portanto, vivia num regime ditatorial e, no ímpeto de combater e de derrubar aquela ditadura, tentou de início, junto com os integralistas, que era um movimento de direita, foi preso político, levado a Fernando de Noronha, onde, da tradição oral familiar, se diz que era uma espécie de universidade comunitária em que uns presos ensinavam uns aos outros, e já dessa pesquisa acadêmica que descobri, recusa-se a sair da prisão política, recusa-se à liberdade, recusando a assinar um documento em que renuncia ao comunismo. Portanto, de uma ponta a outra, da direita à esquerda, mantém-se o caráter revolucionário. Portanto, ele sai dessa formação que teve na prisão política com os demais presos e vai, então, para o norte do Brasil. Na dissertação que já disse sobre jornalismo aqui do Amazonas, descobre que ele foi diretor de jornal, do maior jornal desse estado, o jornal A Crítica, na década de 50, em que certamente escrevia os editoriais, ou propriamente colunas assinadas. Não encontrei nem editoriais, nem colunas assinadas diretamente por ele, mas encontrei essa dissertação em que diz que Enos Eduardo Lins era o diretor do jornal A Crítica, que funcionava na Avenida Eduardo Ribeiro, em Manaus, nesta capital do Amazonas. Depois, portanto, ele vai a Porto Velho, e em Porto Velho tem alguma ascensão no funcionalismo público. Se diz que chegou a algo como, não era um estado da federação, era um território, e ele chegou a uma função que seria algo como uma espécie de vice-governador. Não sei exatamente quais as funções, quais os cargos. Do que li sobre a formação do estado de Rondônia, quando se fala de Enos Eduardo, especialmente se diz sobre a sua função de professor, né? Então, como um professor que formou diversos um fundador dos fundadores, digamos assim, um professor das pessoas que formaram um estado de Rondônia propriamente dito. Lembro de minha tia Eudésia indo para Rondônia para a inauguração de uma sala com o nome dele no Tribunal de Justiça. Lembro, curiosamente, já como advogado, eu pesquiso por questões processuais o meu nome no Diário Oficial, e uma das vezes encontrei um processo judicial que teve uma citação para uma pessoa na rua Enos Eduardo Lins, que ficava em Porto Velho. Aí que descobri a existência de uma rua com o nome dele em Porto Velho. E em Porto Velho, portanto, tem o segundo relacionamento dele, um casamento com a minha avó, do qual nasceram 3 filhas, e vieram para Manaus, abandonando lá todo o patrimônio que conquistaram, porque não existia universidade em Rondônia, e as filhas precisavam da formação universitária. Eram 2 professores conhecedores e sabedores da importância da educação. E aí já passo a falar mais da minha avó, Luzanira, porque com quem convivi, Luzanira faleceu quase 97 anos. Já quando ela estava com esquecimentos, eu, em uma conversa, propositalmente tentando lembrar das questões da vida mais antiga, né, da memória que ainda estava sendo inventada, sabendo que a memória recente tinha maior dificuldade, mas a memória antiga ainda conseguiria ser acessada, perguntava a ela especialmente sobre como era a vida aqui em Manaus, e ela falava bastante sobre os irmãos, sobre como era bom, e sobre a vida mais pacata. Pelo menos foi assim que entendi, uma vida mais tranquila, uma vida mais pacata, da qual ela gostava. E já sobre Porto Velho, aí sim, no que ela contava sobre a vida em Porto Velho, sobre a construção da família que teve em Porto Velho, foi quando senti, naquela conversa, minha avó mais feliz. Eu perguntava como era, e ela falava era muito bom, e eu senti nitidamente que ela tinha uma vida de felicidade com aquela família, com aquele marido, com aquela família que ela construiu naquela cidade. E eu perguntei, então, sobre a mudança que eles fizeram de Porto Velho para Manaus. E, curiosamente, não é um momento triste, mas aquela felicidade vai embora, mas não trocada por uma tristeza, mas trocada especialmente por um senso de responsabilidade, no seguinte sentido. Em Porto Velho, como vem de dizer, eles construíram uma vida, uma família, um patrimônio, funções públicas relevantes, importantes. Tudo que alguém almeja conseguir, eles conseguiram ali naquela cidade, naquele território. No entanto, 2 professores que tinham a vida, que pautaram a sua vida na educação de si mesmo e na educação dos outros. Como 2 professores que eram, não podiam negar-se a fornecer educação para suas filhas. E lá, naquele território federal, universidade não existia. Então,
Por isso que digo senso de responsabilidade, porque certamente isso não foi nenhuma questão para nenhum daqueles dois. Eles sabiam apenas que tinham que fazer e abandonaram literalmente todo o patrimônio, perderam todo o patrimônio que construíram, vieram para Manaus para reiniciar a vida do absoluto zero, para morar no interior, de início no centro, depois conseguiram um sítio no interior. Dessa conversa que tive com minha avó, especialmente sobre essa percepção da felicidade que ela tinha em falar da vida que levava em Porto Velho, dessa felicidade da narrativa que vai embora quando ela conta da mudança de Porto Velho para Manaus, mas vai embora não com a chegada de uma tristeza, mas com a noção, com a certeza de um senso de responsabilidade com a educação e com a família. Isso é marcante na trajetória de todos que deles somos descendentes. Explico por quê. Se não fossem aquelas pessoas, aqueles dois professores, aquelas duas pessoas negras, advindas, tiveram que construir-se sozinhos, sabedores da importância da educação nas suas vidas, certamente o patrimônio que construíram teria uma importância muito maior. Pessoas de qualquer outra tradição, que não aqueles que construíram para si mesmos, teriam dado muito maior relevância à manutenção do patrimônio do que à educação formal. Dito isso, e sabendo que o patrimônio que eles abandonaram em Rondônia é muito maior do que todos os filhos construíram, vieram de Rondônia para Manaus as filhas Eudésia, Eneida e Enilda. Eudésia formou-se em Direito, tornou-se delegada e defensora pública. Eneida formou-se em Medicina, é médica cirurgiã, conselheira do Conselho Regional de Medicina. Enilda formou-se em Engenharia e escolheu um propósito de vida a área do turismo, foi secretária de município, secretária de Estado em agências de promoção do turismo, de levar o turismo do Amazonas para o exterior, de modo que esse propósito de abandonar tudo e construir a vida em outro lugar, em que a educação seja possível, levou que as pessoas que foram objeto daquela decisão não apenas construíssem a sua educação formal, mas fossem literalmente as melhores nas suas áreas de atuação. Tudo que fizeram do melhor jeito possível, tudo que construíram e passaram para os seus, de modo que eu sou formado hoje numa universidade pública no Rio de Janeiro, serei promotor de justiça em breve, em razão dessa escolha meus avós tiveram de levar a vida pautada pela educação, abandonando a ideia que seria padrão de priorização do patrimônio. Falar sobre minha avó e mãe Lu, pra mim é encher a alma, encher o espírito. Uma mulher sábia, de muita luz, Dona Alzanira Regina Brandão. Vejo muita coisa em mim que absorvi dela. Aprendi com ela a Senhora dos Provérbios, a Senhora Sábia, a Senhora que tocava divinamente bem o piano, que educava com excelência, com muito amor, muita rigidez, e que plantam em mim várias sementinhas que me fazem sentir lisonjeada, privilegiada por ter sido educada por ela. Educação para ela era tudo, era primordial e mais do que necessário. E essa sementinha que ela plantou em mim reflete diariamente no meu dia a dia. Eu vejo muito dela em mim, na minha forma de falar, de agir, de cobrar meus filhos, de cobrar alguma situação, uma tarefa. Essa austeridade que ela tinha e que as pessoas identificam em mim, às vezes eu paro para pensar, eu vejo ela falando comigo. Era como ela falava comigo. E eu sou muito grata mesmo. Ela foi um ser de luz, ela deixou um legado. Como eu disse a ela, ela cumpriu divinamente bem a missão que Deus deu a ela. Criou 3 filhas maravilhosas, que também são minhas referências, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me colocado diante dessa família e que eu sinto que eu sou realmente privilegiada
por todos os ensinamentos que ela me passou, pela mulher divina que ela era e que deixou todas as referências espirituais, de vida, de sabedoria. Então, eu sou muito grata mesmo por tudo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Considere também se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para futuras notificações. Agradecemos sua aprovação de nosso conteúdo. Até o próximo vídeo.